voltamos com o assunto político que rendeu. Geralmente o pessoal acha chato, né, com o assunto política partidária, mas é a nossa vida que está em risco, ainda mais que temos aí na política internacional o Trump nos Estados Unidos, que já tentou impedir os direitos das pessoas trans, tirando o direito das pessoas trans se reconhecerem a partir de gênero. Isso deu uma treta lá nos Estados Unidos e as pessoas trans enfrentaram. Aqui no Brasil nós temos eleito o Bolsonaro, que já fez muitas declarações contra os direitos LGBT de forma geral. Foi eleito agora o governador Witzel, que mesmo tendo, né, um filho, um homem trans, ele tem várias questões que ele coloca que são complicadas de enfrentamento de direitos humanos. Inclusive ele já falou que mandaria matar, né, atirar nas pessoas na favela direto para matar, sem nenhum respeito à Constituição. E o nosso prefeito do município do Rio, Crivella, né, que ele se elegeu como pastor da Universal dentro de um projeto de poder de décadas da Igreja Universal e que, pelo menos no meu entendimento, ele tem feito isso como bispo, não como prefeito. Então, estou jogando aqui o assunto para a gente discutir aí essas tretas todas que estão no poder. Nossa! Perdi até a voz, ó. Vai, amiga, pode começar. Pesou aqui nas Pode começar com o município. O município tá jogando a bola. Crivella, de propósito, amiga. Você aqui. Só na pipoca. Como é que Pipoquinha, meu bem, só assistindo. Aí prefiro não falar, gente. Porque o que eu digo assim, a gente politicamente tem várias questões, mas às vezes a gente tem uma expectativa e eu acho que é legal essa experiência no município, porque a gente pode pegar como referência para lidar com o governo estadual e federal. Você está aí junto, trabalhando, né, no município, na coordenação que é sobre o prefeito Crivella e está conseguindo fazer o seu trabalho. Eu confesso que eu achei que fosse ser pior. Mas o que acontece? Ele, quando a gente vai falar com o Crivella, por exemplo, ele acha que determinadas coisas que a gente quer fazer que é privilégio. Aí ele sempre arruma uma forma de incluir a gente, de incluir alguma coisa que já existe. Entendeu? Então, mas, por exemplo, assim, a gente tem muitas dificuldades dentro da prefeitura porque a maioria dos líderes são pessoas envolvidas com ele que tem a mesma ideologia dele, entendeu? Sim. Então, por exemplo, assim, às vezes, vamos supor, se a cultura for fazer uma coisa LGBT, não convidam o setor onde eu trabalho, que é o setor responsável pelos LGBTs no município do Rio de Janeiro. E a gente não tem essa porta aberta junto com as outras secretarias por causa dessas lideranças que a gente sabe que excluem as pessoas LGBT. Mas pra gente conseguir o nosso espaço, pra gente conseguir alguma coisa, a gente tem que ir na base do grito. Infelizmente é dessa forma. O que me preocupa, tipo assim, eu não acho que seja tão ruim. É claro que, pra mim, eu acho que todo governo tem que melhorar. Mas o que me preocupa é um momento que a gente está vivendo, onde o presidente é contra os direitos LGBT, o governador e a partir daí a pessoa legitima, de repente, a pessoa fazer um joguinho. Vou fazer um joguinho pra não ficar mal com a galera LGBT. A partir do momento que geral é contra, de repente isso pode legitimar ele voltar a ser contra, entendeu? Isso é uma coisa que me faz refletir, assim, se a tendência em 2019, se agora em 2019, se a tendência não é piorar, por exemplo. É porque tem um pequeno truque aí, né? As políticas que a gente tem LGBT, elas não se sustentam porque as pessoas são boazinhas. Elas se sustentam porque existe uma série de históricos, né, de marcos legais que levaram até aquilo ali existir como política pública. Existiu muita gente que lutou, teve pressão internacional, dos observadores internacionais, prêmios, premiações. É uma série de fatores que levam, né, os tratados internacionais de direitos humanos, uma série de fatores que vão empurrar para que aquela administração ela crie ou não algum tipo de coordenação LGBT. Mas aí cai no mesmo assunto que a gente estava falando no outro programa, porque o modo como eles tratam essas coordenações LGBTs, né, elas começaram a surgir, né, na década dos anos 2000 e de 2004 em diante, depois do Brasil Sem Homofobia, que foi o primeiro, né, plano, digamos assim, de direitos humanos, de cidadania para LGBTs no Brasil, feito pelo governo federal. E elas começaram a surgir várias coordenações, mas se você for notar e fizer um estudo, acho que já tem até pesquisas nesse sentido da UERJ, análises de pessoas renomadas, avaliando como foi a implementação
como foi o desenrolar dessas coordenações e a gente vendo a pouca estrutura que elas recebiam, né, o pouco incentivo, a falta de capacidade de fazer decisões políticas, né, de realmente assumir o papel de liderança, né, de tocar aquelas políticas LGBTs, e a função sempre fica aquela função de figuração, né? A gente diz que tem, quando tem um evento LGBT a gente chama, então manda eles fazer, e aí acabou. Não Porque, temos na mais nada. verdade, até eles já perceberam a força que a galera LGBT tem. Mas, infelizmente, acho que a galera LGBT ainda não conseguiu, o que foi falado no programa anterior, não conseguiu amadurecer, entendeu? Por exemplo, assim, o Pink Money, por exemplo, onde o poder de compra da galera LGBT é muito alto e o comércio já identificou isso. Sim. Só que eu acho que o poder que a galera LGBT tem, infelizmente, a gente ainda não conseguiu ver... Não sei se é usar da melhor forma esse poder, entendeu? Eu acho que nós LGBT, se a gente se unisse mesmo, eu acho que a gente era capaz de eleger uma pessoa LGBT pra representar a gente lá. E eu acho que até derrubar também quem não é, entendeu? Quem é contra os direitos. Mas tem vários atravessamentos aí, né? Você tá falando disso aí, eu me lembrei que existe o atravessamento de classe, o atravessamento de raça, o atravessamento de gênero, né? Você vê que as mulheres têm menos acesso a isso, né? O pick money das lésbicas é diferente. Aí você vê que tem uma questão de classe aí. Os gays brancos, as lésbicas brancas e ricos da classe média alta, eles têm um estilo de vida que é muito licencioso, que eles podem viver várias liberdades que muitas pessoas LGBTs não têm. Nós não tivemos exemplos de homens cis gays brancos de classe A que estavam apoiando, fazendo questão de vários LGBTs, né? O que eu queria só dizer, só para completar, o que eu queria dizer com isso é que essas pessoas não estão interessadas nessa agenda de direitos que a gente puxa, tá entendendo? Para eles é muito mais interessante uma agenda progressista, mas ela é aquela progressista que o que vocês fazem entre quatro paredes é problema de vocês. Sim, se você é uma pessoa trans, vá lá, pague 60 mil, mude o seu nome, resolva a sua vida, faz a sua operação e vai para outro lugar e vive a sua vida. A gente não quer saber da sua história. A gente é cidadania pelo consumo. Isso. Né? E esse é um grande problema, porque não é cidadania, é Não. consumo. E aí é uma grande diferença entre poder e influência. A população LGBT tem influência, porque a gente faz paradas que movem milhões de pessoas, mas não tem poder. A gente não consegue eleger a pessoa para ter lá como candidata, como política, né? E não um número correspondente a um movimento que coloca milhões de pessoas na rua. Então acho que tem um aprendizado de como ocupar o espaço de poder, como pensar essa questão, por exemplo, do Pink Money, e entender que uma coisa é realidade, como você falou muito bem, Maqueda, a realidade dos LGB, que é totalmente diferente das trans, das pessoas trans, né? E, por outro lado, aproveitar essa influência e as frestas. Eu acho que a gente tem que aproveitar as frestas, esses espaços. Acho muito oportuno. Tudo que você colocou, Dandara, de ocupar esse espaço, de aproveitar ao máximo ali para poder divulgar, para poder conscientizar. A gente tem que aproveitar essas frestas para poder fazer alguma transformação por dentro da máquina, enquanto a gente ainda não consegue ocupar mais espaços de poder. Há um interesse nessa desorganização. Sim. As pessoas não é espontâneo, é proposital, né? Existe um grupo de pessoas que não está interessado em dar voz ao cidadão comum, seja ele quem for. Até mesmo uma pessoa trans, até mesmo um gay. Então a gente precisa ter esse olhar de classe, o olhar de raça, quando a gente vai fazer análises desse tipo. Porque a vida, o que a gente está buscando aqui, o tipo de cidadania que a gente busca, que a gente está falando aqui, ela vai beneficiar, em último caso, aquela pessoa trans que está lá na favela e que não consegue sair porque ela apanha, né, porque ela sofre uma série de violações de direitos humanos. Então a gente está falando, em último caso, dessa pessoa. Porque aquela pessoa que está lá na classe A, ela tem todos os privilégios e ela consegue todos os direitos dela, todos os direitos de cidadão dela, tudo que ela quer fazer, ela consegue fazer. Se não for aqui, ela viaja e faz em outro lugar. Sim, o que não é a realidade das pessoas trans. Então a gente tem que construir um espaço, entendendo, fazendo uma crítica dessa lógica capitalista e como que a gente sobrevive enquanto ela está posta, né? Como é que a gente vai trabalhar com essa questão, como a gente lida com o fato que a gente não tem política de Estado para pessoas trans, a gente tem políticas de governo e que são bem fracas, né? Então como que a gente cria alternativas? A gente tem aqui, por exemplo, algo que é da política, a Casa NEM. É um espaço que foi pensado
né, como um espaço de resistência de pessoas trans, que é político, não necessariamente partidário, mas Sim, é político. Altamente político. Político, e que a gente perdeu, né, todo o apoio que poderia ter tido para aquele lugar em função de várias questões. Mas que, como que a gente pensa uma política pública que não dependa só de iniciativa de uma pessoa, de uma ONG, e que seja o Estado assumindo essa responsabilidade, porque aí sim que vai virar política pública de verdade. É um desafio para a gente, as pessoas entenderem que a gente também é cidadão, alvo da política pública, e que não tem que depender, o que é importante que tenha, mas não tem que depender só da boa vontade de indivíduos e grupos, né, e coletivos para poder fazer a diferença. Isso é um grande problema. E é curioso porque durante muito tempo aí estavam no poder pessoas que diziam que eram aliados da causa trans, por exemplo, e não conseguiu fazer política pública ainda. Imagina agora, nos próximos 4 anos. Né? Mas a gente gozou de um período em que a gente teve alguns acenos positivos, né? A gente teve uma entrada, né, na educação, a gente observou uma melhora em algumas coisas. Eu acho que eu não estaria nas posições que eu tenho hoje se o mundo não tivesse melhorado. Ou seja, essa narrativa cultural sobre as pessoas trans, e aí incluído política, todos os aspectos da vida, né, se não tivesse melhorado. Melhorou. Mas ao mesmo tempo parece que está regredindo muito rapidamente também, né? Porque é reação. Parece que está desmoronando. Mas que é uma incomoda, reação. né? A gente tá tipo... É o backlash, né? Como é que é? É a reação ao nosso avanço. É o Retrocesso. retrocesso. Mas isso aconteceu com todos os grupos de movimentos sociais na história. Sempre que tem um avanço de um grupo discriminado, tem uma reação do grupo opressor. Isso acontece desde sempre. Então a gente tem que criar novas estratégias. Não ficar esperando, dependendo desse Estado ou desse governo para poder fazer as coisas. Por isso que é bem paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que negociar com o Estado, não pode depender dele, porque ele é transfóbico. Porque é o Estado que quer nos matar. Exato. É a polícia que vai... E a gente tem que, ao mesmo tempo, Argentina, puxar o que a gente Argentina. pode dele. É complexo. E é interessante que a Dandara falou no início que quando ela vai lidar com as questões da administração da prefeitura, eles acham que toda aquela política posta para os LGBTs é privilégio. Né? E é interessante que é esse o discurso que as pessoas usam, e é que eu acho que a maioria da população tem essa impressão, que é uma impressão falsa, né? De que o que a gente busca de direitos, o que a gente procura, né, de direitos, a nossa cidadania, o que a gente quer é mais do que do que a gente merece, porque a gente quer ser mais do que igual. A gente a gente quer ser tratado de maneira equânime. Muito doido de maneira isso, equânime, porque tem a diferença entre ser igual e ser equânime, né? Ou seja, igual é todo mundo igual. Né? Mas assim, não leva em consideração que se você tem uma deficiência, você precisa de um tratamento diferenciado. Sim. Para você atingir o mesmo grau de cidadania daquela outra pessoa. A ideia de Né? isonomia. Se você, exatamente, a ideia da isonomia, a ideia do tratamento equânime, da equality, né? De você tratar cada um de acordo com as suas necessidades. Eu sou uma pessoa trans, eu preciso ser reconhecida pelo meu nome, né? Eu preciso que a minha identidade como cidadã seja reconhecida. Então, assim, ter uma lei específica que me garanta esse direito não é um privilégio. Não é um privilégio. É o reconhecimento da minha cidadania para me colocar em pé de igualdade com outra pessoa. Fazer com que 2 homens ou 2 mulheres, né, gays, lésbicas, eles se casem e tenham direito à hereditariedade e todos os direitos garantidos no Código Civil, não é um privilégio. É você equiparar aqueles casais aos outros casais. Sim. Né? E aí nessa disputa cultural, parece que eles conseguem imprimir, parece que nós LGBTs queremos algo a mais, nós queremos ser os melhores. Isso não é verdade. Mas essa é a estratégia fundamentalista, né? É dizer que a gente quer privilégio e não que quer ser igual. Bolsonaro usou isso muito na campanha. Quer dizer, o discurso deles não é dizer que odeiam a nossa existência, das pessoas negras, das mulheres LGBT. É como se a gente estivesse querendo tirar o direito. Vocês podem existir, mas escondidos. É esse o né? discurso. Vocês podem existir, mas escondidinhos ali, beleza. Quietinho, né? Na hora que aparece no Enem uma coisa de pajubá, vamos colocar o Alexandre Frota para cuidar do Enem, entendeu? Então essa é a estratégia. Gente, imagina se o Ministério da Educação fosse do Alexandre Frota.
É igual a questão do mimimi também, né? Que hoje, antigamente as pessoas se xingavam. Regimento de sensação. E a coisa era super natural, né? Chamar traveco, viado, bicha. Hoje em dia, quando a gente vai falar, que a gente, ou que a gente se apodera do termo pra ressignificar, eles falam que a gente tá de mimimi, né? Então eu vou continuar de mimimi, porque eu preciso ser respeitada. Então vamos se apropriar do mimimi e vamos ressignificar, porque o mimimi ele é importante. Né? Na escola falaram pra mim que quando eu tenho problemas de urinários, por exemplo, por conta disso, né? Segurando o xixi não sai. E na escola, eu tava iniciando minha transição no ensino médio, repeti o primeiro ano, por falta, era impossível. E eles jogaram essa coisa do mimimi na minha cara, assim, que eu falei, poxa, eu tentei usar o banho masculino e não podia porque eu não tinha barba. O argumento foi esse, você não tem barba, você não pode. E aí vieram com essa coisa de tipo, mas, pô, pra que isso, né? Usa o banheiro feminino, é normal. Por que tem que usar o banheiro masculino? Pra que esse mimimi todo, assim, tipo, como faz, né? Uma coisa tão... Desqualificando sua existência. Então, sim. Você pode pedir pra ele usar o banheiro feminino, né? Por que você não usa o banheiro feminino? Vai lá. Usa masculino, viu? Todo mundo usa todos os banheiros. Não foi comigo o papo, foi com meu pai, assim, senão eu só soube depois, assim, aí já dá mais pra responder. Difícil. Mas é muito essa coisa, né? Mas isso também é estratégico, né? Igual a questão da forma como se elegeram, falar que é mimimi, eles querem silenciar a gente de alguma forma e eles usam essas estratégias, né? O desmerecimento sempre foi uma estratégia, imagina, sempre foi pra tudo, né? Pra atacar vários grupos discriminados, inclusive nós, negros, a gente sabe muito bem que a todo momento isso é utilizado. Ultimamente a história foi as cotas e até hoje as pessoas elas usam vários argumentos para atacar o fato de que nós precisamos, de que as cotas são importantes para poder Mas eles querem falar que é equiparar, para poder equiparar o número de pessoas negras nos espaços, né? Para poder colocar esse número igual, acelerar essa entrada dessas pessoas, de que não se daria de maneira natural, porque o ambiente naturalmente não está preparado e nem quer estar preparado para acolher essas pessoas nos espaços. Então a gente tem que forçar de maneira antinatural para poder colocar isso e conseguir equiparar, né? E é essa a história, né? Isso é uma política afirmativa, é importante. Tá lá na Declaração de Direitos Humanos dizendo que todo mundo é igual. Tá escrito lá. É na nossa Constituição. Então, o problema é que tá no papel, né? E também cai em outro lugar complicado, porque, por exemplo, as condições são diferentes, né? Tu vê a universidade pública, aí predominantemente branca, classe média alta, as pessoas têm total condição de estudar, só estudar, e pessoas que, por exemplo, entram por cota, que estudaram ensino público o tempo todo, enfim, tem que trabalhar, como é que concilia isso? Né? E aí tem que fazer a particular, quer dizer, as pessoas carentes têm que fazer a universidade particular e as da elite fazem a pública. No Brasil é uma distorção, né? Quando faz a pública, através de cota, que seja, mas tem que ter a questão do trabalho, então ainda é uma como é que é a palavra que você usou? Equiparação? Equiparação ainda muito distorcida, porque ainda não fica no lugar, sabe? Tipo, não é a mesma condição. Não consegue, mesmo que você tente dar, você não consegue chegar até o outro nível. Eu entendo. Que é um discurso sobre meritocracia, né? A gente tá falando sobre isso. Porque as pessoas falam, não, porque se você conseguir, se você estudar, se você lutar, você vai conseguir. Eu sou um exemplo de meritocracia. Eu nunca pedi nada pra ninguém. Eu estudei pra caramba. Eu passei lá na universidade. Eu fiz pelos meus méritos. Eu sou pobre, eu vim da pobreza. Eu tenho uma inteligência acima da média. Mas... Não, pra dizer que não é por causa disso que eu defendo que toda travesti, toda transexual, toda pessoa negra vai ser igual a mim, eu tenho que ser. Você não pode pegar a sua vida como exemplo e achar que todos têm não que vai ser ser, porque nem todo mundo... Imagina, você é educado, você não tem estrutura familiar, você não tem uma série de coisas e as pessoas vão exigir que o cidadão médio, tá entendendo? Ele passe por cima de uma série de... Ele não tá preparado, ele passe por cima de uma série de coisas e esteja pronto de uma hora pra outra. Pá!
Só a sua força de vontade vai garantir que você consiga tudo. Então, se você tiver força de vontade, você consegue. Se você parar de mimimi, você vai ser feliz. Você vai ser a travesti da família brasileira. Tá entendendo? É isso. Eles querem que você... Alguém quer Pagando ser bem, né? Qual que mal tem, né? Tem dinheiro que pague, meu amor. E que essa é a grande questão, né? O discurso capitalista coloca isso, todo mundo consegue, por que você não conseguiu? Então a gente tem que saber considerar essas questões, porque é muito fácil esse discurso ser medidoso, porque quem tem o recurso, quem tem dinheiro, divulga isso. E muita gente pobre compra essa ideia. Compra, acredita. E aí não luta, se frustra, fica deprimido, Sim. uma série de... E aí vai. E também eu acho que as pessoas trans, ela, inclusive esse sentimento de impotência que isso causa, né? De você pensar, olha, eu poderia ser capaz igual a todo mundo, mas eu tenho vergonha de ir buscar um emprego porque eu sei que chegando lá eu vou ser muito discriminada. Então, eu tenho capacidade, eu sei que eu posso ir lá procurar aquela vaga, mas eu vou ser super discriminada, aí ela não vai. E aí começa o ciclo. Né? O ciclo de depressão, que a pessoa não fala sobre isso, ela também não procura o serviço de saúde, porque o serviço de saúde também não entende aquela depressão, porque eles estão preparados para entender a depressão do homem branco, entendeu? Mas eles não estão preparados para entender as outras subjetividades, as diferenças, porque eles não vivem aquelas experiências. São experiências únicas que a gente não fala delas. A gente vive muito sozinho o nosso sofrimento. Você é psicóloga, você sabe disso. A gente vive nossas dores muito sozinhas. Se as mulheres negras, os homens negros já vivem, imagina nós. Se eles já falam um pouco sobre isso, imagina nós, pessoas trans. A gente fala muito pouco sobre esse sofrimento. Até porque as pessoas não reconhecem como sofrimento real. E isso é bem da população trans, a forma como as pessoas cisgêneros veem as pessoas trans. Sim. Eles acreditam que como a gente é menos real, nosso sofrimento é menos Exatamente, real. exatamente. Então as nossas dores são menos reais. Quando a gente fala que sofreu uma violência, ela é menos importante do que a violência que uma mulher cis sofreu, ou de que um homem cis sofreu. Então nossa depressão, nossas ansiedades, elas também não são reconhecidas assim. É um desafio de humanidade, não é nem de cidadania. Primeiro reconhecer a gente como seres humanos. Depois como homens, mulheres, para quem se reconhece, né, como homem e mulher, e aí a gente lutar por cidadania. O problema é que a gente tem que lutar por tudo isso ao mesmo tempo. É o que a gente tem que fazer. Pagar as contas. Sobreviver, né? E é isso. A gente é a vanguarda da cidadania. Nós somos, eu acho que a gente é a grande fronteira dos direitos civis hoje, os direitos trans, porque a gente está lutando por aquilo que os outros têm, que é direito à identidade, direito de ir e vir. Né? Que as pessoas nem sabem que elas têm, né? Pois é. Sim. Elas nem sabem que isso é um direito, porque é tão natural pra elas, que elas nem sabem que isso é um direito e que a gente quer só esse direito. E que pra elas já é uma coisa natural que ela nem acha que é direito. E que como a gente não tem, vira privilégio para elas. E elas não veem como privilégio. Então é isso que a gente tem que mostrar, que existe um privilégio cis. Tem privilégio cisgêneros, que é ter o direito a nome, direito à identidade, a não ser questionada quando diz que é homem ou mulher, que o nome é X, Y. Lembra que a gente estava falando no programa que sobre a Rogéria? Eu perdi agora o link. Sobre ser humano. Não, e que a pessoa ela deixa algumas coisas da sua subjetividade. Que na década de 80, antigamente, as pessoas, a sociedade não via as travestis e as travestis não se viam como um ser humano completo. No sentido de postular, de querer os seus direitos, de pedir o direito ao nome, o direito à identidade, de se afirmar como homem ou como mulher, por exemplo, de ter essa coragem, tá entendendo? Isso é uma coisa muito recente. E, então, e combina muito com o que você falou, da nossa realidade, da nossa existência enquanto ser real. Parece que a gente não é real, né? Parece que é aquele filme que a gente tá num holograma, tentando alcançar, me ouve, aí o braço passa pelo corpo da pessoa, sabe? E agora a gente está tentando materializar isso e aí a sociedade está se assustando. Como é que é isso? Você quer ser gente? Você quer ser gente agora? Você quer ter nome? Pois quer ser tratada assim? Você quer usar o banheiro conforme o seu gênero? Que isso? Não. Isso é curioso que quando a gente conversa com as restaurantes mais antigas, elas se tratam, tem muitas que falam assim, não, porque eu travesti, se tratam no masculino. Sim. É engraçado. Ué, a gente tava falando do Marcos Paulo e eu tava contando a história de travestis, que é uma travesti antiga, que tem esse tipo de comportamento e é
pensamento dela enquanto travesti, porque ela é dessa época, enquanto que pra ela era um absurdo ela pensar que ser mulher, era um sacrilégio, era uma ofensa a Deus, era uma ofensa à família brasileira, à família mundial, ela se postular enquanto mulher, né? Ou seja, até que ponto a gente tem opção de fato, até que ponto ela optou, ou ela foi obrigada e se naturalizou a fazer isso, então vamos. Mas é um aprendizado e a gente está lidando e está superando isso. Encerramos agora o debate de política que rendeu, né, que foi muito sério. E a gente no próximo, a gente vai falar de quê, Dandara? Então, eu e a Maqueda já estamos aqui, vamos brindar, amiga? Vamos. Já estamos aqui, ó, com a nossa bebidinha, porque no próximo programa a gente vai falar sobre afetividade. É impossível não beber, né, gente? Então até o próximo programa. Tornei-me ébrio na bebida. Corta que eu não sei o resto da música.